Bom, então sejam bem-vindos a esta nossa 10ª aula de Filosofia Medieval. Me chamo Cleibson Américo. Estamos aqui no curso de Filosofia Medieval do Instituto São João Crisóstomo, do curso de Teologia para Leigos. Quem não viu as aulas precedentes, veja aqui no canal, se inscreva, enfim, deixe comentários, qualquer coisa assim. E vamos lá, a gente até então falamos da filosofia patrística, sobretudo da patrística, com algumas poucas pinceladas na filosofia escolástica, mas aí agora a gente vai caminhar e aprofundar um pouco mais a filosofia escolástica, que é a segunda parte da filosofia medieval. Então eu vou colocar aqui novamente só para relembrar, você já deve ter isso em mente, essa linha do tempo, que a filosofia medieval tá aqui o fio de filosofia, viu? A filosofia medieval ela tem duas partes, que é a filosofia patrística e a filosofia escolástica. A filosofia patrística e a filosofia escolástica. Isso é a filosofia medieval, essas duas partes, a patrística e a escolástica. E entre elas, naturalmente, tem um período de transição. A patrística ela vai terminando ali pelo o século oitavo, mais ou menos século oitavo, e a filosofia escolástica vai começando ali pelo século XI e século XII. Então, do século oitavo até o século XI e século XII, nós vamos ter um período de transição, que é esse período aqui, certo, gente? Que vai do século oitavo até o século XI. Até o século XI. É o período de transição, certo? É o período de transição. A gente pode colocar isso aqui como período de transição entre uma etapa e outra. É o período de transição entre uma coisa e outra, entre um período e outro. Este período de transição é um período muito rico, viu, para a história da filosofia, mas também é um período de riqueza para a própria igreja, um período para a própria cristandade, é um período também muito rico, porque, vejam, é neste momento aqui, gente, a partir do século oitavo, século nono, sobretudo, século nono, que nós vamos ter uma figura importante, viu? Que é a figura do Carlos Magno. Então a gente pode recordar que aqui nós tivemos o Carlos Magno. O Carlos Magno, gente, ele é uma figura importante, porque ele vai tentar restaurar o Sacro Império Romano. O Império Romano, só que agora com aspecto sacro, Por isso que a gente chama de Sacro Império Romano. Porque vocês sabem que o Império Romano, ele tinha sido destruído a parte ocidental dele, no ano 476, certo? Ele tinha sido destruído a parte ocidental no ano 476, que é o que marca o início da Idade Média, mas a parte oriental ainda permanecia lá, viu? Que essa era em Constantinopla. O que vai cair é o Império Romano sediado em Roma, certo? O Império Romano de Roma, mas o Império Romano de Constantinopla, da parte oriental, permanece até o ano de 1543. É somente em 1543 que vai cair a segunda parte do Império Romano, que é a parte oriental, cuja sede era Constantinopla, certo? Até aqui tudo claro? Querem tirar alguma dúvida? Tudo certo, Qualquer coisa é só levantar a mãozinha aí e falar, viu, gente? Aí veja, o Carlos Magno, ele vai ser um rei, um imperador que vai se converter, ao cristianismo, e ele vai tentar restaurar o Império Romano. Só isso na parte ocidental, Só que ele vai tentar restaurar esse Império Romano em unidade, em conformidade com a própria igreja, sob as bênçãos da igreja. E é por isso que ele é chamado de esse império, de Carlos Magno, de Sacro Império Romano. É o Sacro Império Romano da Nação Franca.
porque ele era imperador dos franceses, né, dos futuros franceses, né, dos francos, povos francos. Então é o Sacro Império Romano da Nação Franca, certo? E o Carlos Magno, para restaurar esse Império Romano, ele vai pedir as bênçãos do Papa, né? E isso vai acontecer pelo ano 800, no ano de Natal, né, na noite de Natal do ano 800. E é lá que vai ter a coroação, né, de Carlos Magno pelo Papa Leão III, que vai proclamá-lo imperador dos romanos da Nação Franca. Que a intenção era não somente governar a Nação Franca, mas a ideia era novamente, né, se espalhar pela Europa e restaurar o Império Romano em unidade agora com a Igreja. Então o Papa Leão III, na noite de Natal, certo, do ano 800, vai coroar o Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano da Nação Franca. Vocês anotem isso aí, viu? Isso aí, Henrique. Pode anotar isso aí que eu estou dizendo. Né, Marli? Vocês podem anotar isso aí. Aí veja, quando o Carlos Magno ele vai restaurar esse Império Romano, ele vai ter a ideia de fazer do Império como que é uma extensão da igreja. É um império sacro. Ele quer um império, mas não simplesmente um império político, como o antigo Império Romano era um império puramente político. Não. Ele quer um império que, apesar de ser uma estrutura política, mas que este império ele sirva ao reinado de Deus. Que no seu império, né, o reinado de Deus aconteça. E ele vai buscar a inspiração para isso, sobretudo em Santo Agostinho. A grande inspiração de Carlos Magno vai ser Santo Agostinho, certo, gente? Santo Agostinho vai ser a grande inspiração de Carlos Magno, sobretudo a obra A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, que é uma obra importante, né? Publicada geralmente em 2 volumes. E lá é lá que Santo Agostinho ele formula um importante pensamento político, uma importante teoria política de como deve ser o Estado político, né? Então Agostinho lá nessa obra A Cidade de Deus, ele vai diferenciar a cidade dos homens e a cidade de Deus, né? A cidade dos homens, que seria, né, a mesma a dimensão política, né, enfim, histórica, social, e a cidade de Deus, que é o reinado de Deus. Mas que a cidade dos homens, não é, a cidade política, ela deve ser iluminada pela cidade divina. Então Agostinho pensa que o reino de Deus deve inspirar o reino dos homens. E o Carlos Magno ele vai se inspirar nisso aí, né? Que o reino de Deus ele tem que inspirar o reinado dos homens. Então ele vai construir um império, né? Baseado nessas ideias agostinianas, em que a autoridade política caminhe junto com a autoridade espiritual. É onde vai surgir, gente, a ideia dos dois poderes, né? O poder espiritual e o poder temporal. Começa por aí, em Carlos Magno. Né? Isso Carlos Magno ele inaugura um período chamado de o período carolíngio. Né? E esse império de Carlos Magno também é chamado de Império Carolíngio, em referência ao seu nome, né? Carlos Magno. Né? Magno quer dizer o grande, Carlos o Grande. A palavra Magno quer dizer grande, né? Então, ele tem essa ideia, né, de que o reinado dele, né, o reinado político dos homens tem que ser iluminado pelo reinado divino. Aí nós vamos ter uma união do Estado com a Igreja, mais fortemente. Olha, se isso já tinha se dado em Teodósio ali pelo ano 380, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, com o imperador romano ainda, né, o romano Teodósio, que era um imperador que tinha se tornado cristão. Lá ele tinha decretado o cristianismo como religião oficial do Estado. O imperador Teodósio, no 380, viu? Tinha decretado que o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Aí o Carlos Magno ele vai consolidar isso mais ainda. Não só o cristianismo é a religião oficial do novo Império Romano, agora com Carlos Magno, mas também ele governará o seu reinado, né, o seu império, juntamente com o Papa, juntamente com a Igreja. A ideia do Carlos Magno é essa: ele não vai governar só,
Né? O poder temporal, que é o poder do rei, do imperador, tem que estar unido ao poder espiritual, inclusive sob a bênção do poder espiritual. E é daí também que vai começar uma tradição de os reis, os imperadores serem coroados pelo Papa. Para assumirem o reino, tem que pedir as bênçãos do Papa, ou do cardeal, ou de algum bispo delegado. Mas tem que pedir as bênçãos da igreja. Isso porque, uma vez que são cristãos, né, esses imperadores novos, esses reis, uma vez que eles são cristãos, eles precisam, né, aplicar a sua fé na dimensão política. Então, isso vai gestar, né, uma mentalidade ali na, né, nesse período de transição, século oitavo, nono e décimo, né? Isso vai gestar uma mentalidade de que o cristão ele é cidadão deste mundo ao mesmo tempo que ele é cidadão do céu. Né? Ele pertence a um império sacro e pertence a um reinado, o reinado de Deus. Né? Então a obediência e a reverência que ele deve ao poder espiritual, né, ao Papa, aos bispos, ao clero, ele também deve ao poder temporal. Né? E isso daí vai se consolidar muito a ideia do poder divino dos reis. Os reis eles governam com poder divino, com poder dado por Deus. É por isso que eles têm que ser reverenciados. É por isso que quando o imperador, o rei ia à liturgia, ele também era incensado. Não é? Porque ele é uma autoridade divinamente constituída. Então nós vamos assistir aí, gente, um entrelaçamento mais aprofundado entre o poder temporal, os reis, os imperadores, né, e o poder espiritual, ou em termos análogos, né, entre a cruz e a espada. Não tem aquela história que entre a cruz e a espada, pronto, é quando a pessoa ficava entre o imperador e o papa, né? Quando a pessoa fazia alguma presepada ali, aí ia ser julgado ou pelo imperador ou pelo papa, né? Então entre a cruz e a espada. Entende? Então, daí isso se tornou ditado popular. Né? Isso começaram com Carlos Magno. Né? A ideia de ficar entre a cruz e a espada, entre aquele imprensado. Ou você vai ser julgado por um ou pelo outro. Mas que vai ser julgado, vai ser julgado. Entende? Então, o poder. São dois poderes legítimos, né? Divinamente constituídos. Embora o poder temporal ele vai ser subordinado ao poder espiritual. Porque é o poder espiritual quem tem a faculdade de constituir legitimamente o governante. Entende? Então, o imperador, o rei, ele se torna, né, imperador e rei legítimo depois que é abençoado pela igreja. E claro, como tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né, tem os prós e contras, os aspectos positivos, de que, né, o Estado político ele vai tentando adotar os princípios cristãos, a ética cristã, e com isso a cristandade vai se difundindo muito, né, realmente. Mas por outro lado também tem aquela coisa, né, de os crimes que muitas vezes eram cometidos no âmbito do Estado, né, do poder temporal, recaía na conta da igreja, porque a cruz e a espada estavam juntas, né, o poder espiritual e o poder temporal caminhavam juntos. Então, às vezes, crime de Estado eram punidos com penas canônicas e muitas vezes pecados eram punidos com penas de Estado, né, com penas jurídicas. Aí tinha isso. Diz, Henrique. Foi daí que saiu essa ideia, né, da Inquisição, que a igreja foi, né, dos protestantes, a igreja matou meio mundo de gente, a Inquisição, foi desse pensamento aí, né? É, exatamente. Olha, a Inquisição, o Estado também tinha seu tribunal da Inquisição. O Estado também tinha um tribunal da Inquisição. E muitas das condenações que eram feitas nesses tribunais civis recaíram na conta da igreja. Porque caminhavam juntas, igreja e Estado. Aí como caminhavam juntos, muita coisa que acontecia nos tribunais civis recaiu sobre a conta da igreja. Até hoje, né? É, que nunca foi feito bem essa distinção, né? Claro, hoje nós temos historiadores medievais que fazem essa distinção, mas por muito tempo não foi feita essa distinção entre o que era tribunal eclesiástico e o que era tribunal da Inquisição eclesiástica e o tribunal da Inquisição civil, não é? O chamado tribunal da Santa Inquisição.
né? Não se fazia muito essa distinção. Porque no tribunal civil, muitas vezes se aplicavam penas canônicas. Então, tipo, o cara cometeu sei lá, algum tipo de crime, né, civil. Aí, às vezes a punição do cara era fazer jejum o ano todo, fazer uma peregrinação a Jerusalém, é, caminhar alguns quilômetros de joelho, enfim, eram penas espirituais, canônicas, mas que se aplicavam a crime civil. E às vezes também vice-versa. Né? Um crime canônico, o cara cometeu um pecado, aí punia ele com, né, uma pena civil. Entende? Então tinha, né, esse entrelaçamento entre as instituições, né, o Estado e a igreja e, enfim, né, muita coisa recaiu sobre a igreja. Não é? Diga, Marlise, quer falar? É, é porque eu estou com o celular aqui, aí eu fico todo enrolado, é que eu prefiro o computador, é porque está com defeito. Olha, mas nessa época da Santa Inquisição, foi a época em que mais pessoas se aproveitaram, então, para poder marginalizar, às vezes, quem não tinha, não era o culpado. Às vezes eles pegam é, a parte religiosa, a parte espiritual da história, para massacrar as pessoas. Aí tudo ficou na conta da igreja, entende? Exatamente. Eu estava na outra aula e eu estava até dizendo ao padre que eu tive alguns alunos e eles deixaram de ir para a igreja depois que estudaram sobre a Inquisição. Eles ficaram tão revoltados. Então, eu conversei com eles, eu conversei com eles a respeito, mostrando a eles justamente essa parte. Então, eles ficaram revoltados porque ele dizia, quando os grandes eles estavam revoltados com alguém, eu queria penalizar alguém, eles usavam a Santa Inquisição. Então, é um período difícil para se falar, para a É, gente falar sobre ele, conta disso. exatamente. E sem contar que, tipo, esse período aí, gente, da chamada Baixa Idade Média, né, século 12, 13, enfim, onde começa, né, o Tribunal Eclesiástico, algumas, assim, muitas coisas precisariam de considerações, né? Muitas coisas mesmo, como por exemplo, precisaria pensar como eram os julgamentos antes da Inquisição, como é que aconteciam? Porque será que a Inquisição foi realmente um retrocesso na época ou foi um progresso? Aí do ponto de vista jurídico foi um progresso. Porque, tipo, É. foi o Tribunal da Inquisição que estabeleceu que só se podia condenar alguém depois de investigar, não bastava uma acusação. Porque até então o sistema era um sistema acusatório. Então, se condenava alguém à morte ou, enfim, algum tipo de pena, simplesmente por acusação. Acusava uma pessoa, pronto, levava ela para condenar. Aí o Tribunal da Inquisição estabeleceu uma coisa que foi um grande avanço para a época, que era, não, só se pode condenar depois de investigar. Tem que investigar a pessoa, É, tem que... Porque se for uma os falsa acusação... inquisitores, no caso de Galileu, por exemplo, no caso de Galileu, eles forçaram Galileu a se contradizer, né? Então, ele se contradisse para não morrer, que não era o caso das pessoas, dos cristãos, ele se contradisse, sabendo que ele estava certo. E hoje a gente sabe que ele estava certo. Depois ele foi inocentado, mas isso já há anos, eu acho que ele já estava até morto quando ele foi inocentado. Então, essa é a parte que fica ruim, porque os inquisidores da época era de acordo com o que era conveniente também. Não foi eu de Galileu, porque Galileu, todo mundo conhece Galileu, né? Todo mundo sabe quem foi Galileu Galilei. Mas teve outros nomes citados e que alguns, É, claro, eram condenados justamente, mas outros eram sim. usados para fazer esse tipo de coisa. Olhe, especificamente no... Você tocou aí no caso Galileu, né? Especificamente no caso Galileu, existe muita distorção, na verdade, em torno da história do caso Galileu, né? Em geral, os livros de história não narram devidamente com o que aconteceu no caso Galileu. Porque, tipo, alguns já até dizem assim, Galileu foi pra fogueira. Galileu nunca foi pra fogueira. Né? Não, foi não. Ele,
ele foi obrigado a dizer o que disse em relação a que a Terra não era o centro do universo, porque aí ele estava contradizendo a igreja. Por isso que foi uma questão É, muito complicada. Mas acontece que, no caso dele, ele ficou em prisão domiciliar até o resto da sua vida. Ele isso. não podia fazer mais a documentação que ele fazia e mandar para os outros, entendeu? Ele não podia se comunicar com outros cientistas. O fato que ele escreveu tudo, ele organizou toda a papelada, todo o estudo dele e deixou para o próximo cientista que quem pegou foi Isaac Newton e ele anunciou as leis do movimento e a da gravitação universal, com os estudos de Galileu, entende? Então, Sim, ele não foi para a fogueira, isso aí é somente para enfeitar, mas ele é. foi pressionado Olhe, a desdizer o que tinha dito. sim, olhe, o caso Segundo a Galileu história. é um caso que merece muita consideração, porque, primeiro, Galileu não foi condenado por causa de suas pesquisas científicas e porque essas pesquisas contradiziam a doutrina da igreja. Isso não é verdade. Alguns afirmam isso, mas isso não é É, verdade. verdade. Né? E é por isso que as pessoas se Tanto, zangam. tanto não é verdade que a teoria de Galileu, né, foi a teoria do heliocentrismo, que o Sol era o É, centro, nesse sentido. que, de fato, o heliocentrismo está em oposição ao geocentrismo, que é a ideia de que a Terra era o centro. E que querem colocar essa ideia do geocentrismo como se fosse uma ideia eclesiástica, né? Que a igreja defendia o É, geocentrismo. Na verdade, não era a igreja que defendia o geocentrismo. Era a única hipótese científica que predominava, porque não tinha outra. Então todo mundo, inclusive os cientistas da época de Galileu, também defendiam isso. Né? Então a ciência, a ciência natural, né, na época de Galileu, também todo mundo defendia o geocentrismo. Não era só a igreja. E quem cria o geocentrismo não foi a igreja. Quem criou o geocentrismo foi, ele adveio, né, da física de Aristóteles e da astronomia de Ptolomeu, que foi um cientista do século III depois de Cristo. Aí o sistema geocêntrico é um sistema aristotélico ptolomaico, que predominou por mais de 1000 anos. Então, quando a igreja também defendia o geocentrismo, era porque a astronomia da época também defendia o geocentrismo. Compreende? Então, a primeira acusação falsa que se faz aí, né, contra a igreja é dizer que a igreja condenou Galileu porque ele defendia uma coisa contrária à doutrina da igreja. Não, nunca foi doutrina da igreja o geocentrismo. A igreja simplesmente concordava com o que a ciência concordava na época. E quando Galileu propõe o heliocentrismo, na verdade, Galileu vai desenvolver uma ideia que 100 anos antes, mais ou menos, já tinha sido defendido pelo cônego Nicolau Copérnico, que a ideia do heliocentrismo não é de Galileu, é de Nicolau Copérnico, que era um cônego católico, que é uma ideia copernicana. E quando o Nicolau Copérnico propôs o heliocentrismo, isso não foi problema algum com a autoridade da igreja, porque isso era uma hipótese a mais para tentar explicar o universo. Entende? Então isso nunca foi um problema, o heliocentrismo. E nem quando Galileu publica, né, o livro sobre os dois sistemas, os dois máximos sistemas, né, o solar e o lunar. Isso nunca foi um problema. Porque tanto não foi que quando Galileu ele foi propor o heliocentrismo, ele foi convidado até Roma para apresentar o heliocentrismo para a Cúria Romana, para o Papa e para a Cúria Romana. Entende? Então, de modo algum, houve essa proibição, né, da pesquisa galilaica. Agora, quando é que começa o problema de Galileu com as autoridades eclesiásticas da época? Quando Galileu volta para Florença, ele era de Florença, né? Quando ele sai de Roma e volta a Florença e publica o seu livro, né, o Diálogo sobre os Dois Sistemas, que é o título do livro de Galileu, né? Quando ele publica dizendo que lá na Cúria Romana todo mundo tinha dito para ele que podia publicar com uma verdade absoluta, sendo que a recomendação da Cúria Romana era que ele publicasse o livro, mas como hipótese científica e não como uma verdade absoluta. Até porque o Galileu não tinha instrumento suficiente para provar o heliocentrismo. Era uma hipótese, mas ele não podia ainda depois. provar. Entende? Aí o problema de Galileu começou com essa desobediência no livro dele, quando tinha lá o imprimato, né, o pode-se imprimir, colocou o nome, né, de representante da Cúria Romana, dizendo que eles concordavam que aquilo era uma verdade absoluta e irrefutável. Mas não tinha sido essa a recomendação. Pronto, então foi um problema de desobediência. É daí que ele foi chamado, mas ele não foi chamado, inclusive, nem para negar o heliocentrismo. Foi para explicar por que ele agiu dessa forma. Entendem?
Pois é, mas aí sobrecaiu sobre a Aí, igreja, veja né? só, aí o que Como acontece? outros também. Sim, aí o que acontece? Aí o Galileu, ele vai passar pelo tribunal da Inquisição e vai receber realmente uma condenação. Mas qual era a condenação de Galileu? Era rezar alguns Pai Nossos, fazer jejum, algumas O abstinências e resto da pronto. vida. E continuar pesquisando. Ele nunca foi proibido de pesquisar, tanto que ele ficou pesquisando na casa do arcebispo de Florença. Não, não, as pesquisas dele, segundo os livros de ciência, elas não podiam, ele podia pesquisar em casa, mas elas não podiam ser enviadas para nenhum outro cientista avaliar, até terminar essa fase. Segundo os livros, ele fez. Tanto ele fez que Newton enunciou as leis de acordo com os estudos dele, né? É, Mas estavam todos arquivados. e Eles não veja, podiam ser enviados para nenhum cientista depois disso, Professor, e deixa eu segundo o botar um livro. tempero ô, nesse André, colóquio de vocês aí. só botar um pontinho aqui, André, antes de você falar. E veja, quem mais financiava, na verdade, as pesquisas de Galileu era o próprio bispo de Florença, que era amigo pessoal dele, né? Diz, André. Botar um tempero nessa conversa aí. Pelo que eu estou entendendo de vocês aí falando, eu vou fazer em forma de pergunta. Vocês acham que a escolástica foi ou eu vou dizer um movimento, não apenas filosófico, mas cultural também, que a gente possa considerá-lo como um pensamento rígido, dogmático e imutável diante das, vamos dizer assim, a gente ainda não chegou lá na frente, não chegamos na baixa escolástica, a gente está no começo dela, né? Então, mas era prenúncio dessa queda que viria a acontecer com as ciências nascentes ou os pensadores nascentes que insistiam em dizer assim, olha, vocês são muito rígidos, ou não. Não, então, pra gente fechar esse ponto e pegar esse aí que você deixa, né? Aí vejam, o Galileu, ele vai ter esse problema, né, contra a autoridade eclesiástica, mas por desobediência mesmo assim, né? Por dizer que o pessoal tinha aprovado sem ter recomendado realmente daquela forma, entende? Então existe, na verdade, uma má leitura em torno do caso Galileu, que foi revisto já desde o final da década de 90, né? A partir de uma documentação primária, né, que tinha nos arquivos do Vaticano. Aí muita coisa foi revista, só que muita coisa não entrou ainda nos livros de história, nos livros de história da ciência, né? Muita coisa também não entrou, às vezes até pelo anticlericalismo, né, que tem lá, então o pessoal, né, não quer, às vezes, reconsiderar e quer colocar o Galileu como se fosse um mártir da ciência, né? Alguém que morreu em nome da atividade científica. Isso não é verdade, né? Galileu, ele sempre foi um católico muito devoto, ele era franciscano secular, inclusive, né? Então era alguém muito piedoso, né, que vivia os sacramentos, que morreu recebendo os sacramentos, inclusive, né? Então Galileu era um bom católico. E que fazem, né, essa falsa acusação e colocando em oposição Galileu à igreja, né? Não, realmente não há, porque Galileu era um homem da igreja. Galileu era um fiel católico, entende? Aí vejam, o tribunal da Inquisição, que, né, vai representar ali o poder, vai julgar, na verdade, né, muitas coisas que aconteciam no âmbito espiritual, no âmbito temporal. Aí muita coisa que era acontecer no âmbito civil vai passar para o âmbito eclesiástico, né, por essa associação entre a espada, entre a cruz e a espada, entre o poder espiritual e o poder temporal, entende? Aí veja, o André, ele trouxe aí um ponto que também é importante, né? A escolástica, né? O legado, na verdade, que a escolástica traz, né, até para o surgimento das ciências modernas, né? Se surge como um antagonismo a uma escolástica que era dogmática, né, ou não, né? Mais ou menos nesse sentido. Veja, a escolástica, ela é primeiramente, né, uma especulação filosófica que vai versar muito no âmbito da lógica, né? A escolástica se dedica muito à lógica, à dialética, né? Muito nesse sentido. E as especulações filosóficas da escolástica, em grande parte, vão favorecer o método científico moderno.
Porque, veja, o método científico moderno, ele na verdade não surge com Francis Bacon, ali pelo século XVI, ou com Galileu, né? Não surge por ali. O método científico mesmo, ele surge já no século XIII, com Roger Bacon, que é um nome importante, viu, de ter presente, é Roger Bacon. Né? Esse nome vocês tomem nota dele, gente, que foi um monge franciscano importante, viu? O Roger Bacon. Se escreve Roger Bacon. O Roger Bacon foi um frade, né, franciscano importante, viu, gente? Bem importante mesmo. Né? Ele, juntamente com um mestre grande que ele teve, né, o Robert Grosseteste, vão ser religiosos, né, frades, né, e o Robert Grosseteste foi também bispo, e eles eram matemáticos e astrônomos. Pronto, foram esses dois homens aí, ele e o Robert Gros, Robert Grosseteste, 2S, o Robert Grosseteste, que era um frade, depois se torna um bispo, né? Esses dois aqui, gente, eles vão ser vão ser homens, né, da igreja, né, frades, enfim, religiosos e importantes matemáticos e astrônomos. E eles é quem vão, na verdade, criar o método científico, viu? Deve ser esses dois homens aí, certo? Inclusive, alguns estudos que o Grosseteste e o Roger Bacon eles têm na área de óptica, né, na área de óptica, esses estudos é que vão servir a Galileu para que Galileu desenvolva as lentes, né, que serviu para o telescópio, por exemplo. Foi muito a partir dos estudos desses dois. Compreendem? Então, veja, a escolástica, de modo algum, ela foi, né, um impedimento para a atividade científica. Tanto não foi que no meio da escolástica ali que surge o método científico que vai servir à modernidade. Compreendem? Alguns queriam falar, né? O Felipe, o Aldo tinha levantado a mão e depois a Jéssica. Diz aí, Aldo, você. Qual foi o ano de Galileu, professor, assim, do século? Século XVI. Ah. Deixa eu dizer aqui o ano exato que ele morreu. Não, tudo bem. O Galileu, ele morre no 16 e 17, na verdade, né? Eu achei agora isso aqui, ó. Vou procurar aqui, deve ter alguma coisa de História é uma história Galileu. da ciência, deve ter. O Galileu, ele nasce em 1564 e morre em 1642. Inclusive, eu tenho até o livro dele aqui. Cadê, meu Deus? Está em qualquer lugar por aqui. É esse daqui. Olha, o livro que o Galileu escreveu, que deu a polêmica todinha, foi esse daqui. Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, Ptolomaico e Copernicano. Que é este livro aqui. É um livraço, né, volumoso. Foi até o professor de física que me presenteou lá da escola. Pronto, foi a publicação deste livro aqui que deu o BO todinho, né? Agora, não por ele em si, né? Mas pelo fato de Galileu ter publicado como uma verdade absoluta e que a Santa Sé todinha tinha concordado. E não, a recomendação era publique. Agora publica como hipótese científica, né? Sim, diz, Felipe. Não, nada não, já respondeu. Obrigado. Tá, diz, Jéssica. Era para confirmar o século desses dois monges franciscanos, que eu não ouvi bem. Sim, olha, deixa eu dizer aqui exatamente o ano do Roger Bacon, que era um frade franciscano, viu? O Roger Bacon, ele vai morrer... A gente se preocupa mais com o ano da morte, viu? Que é mais importante que o ano do nascimento. Em 1292, século XIII, portanto, viu? 1292, século XIII. E o Robert Grosseteste em 1253, século XIII também. São dois homens importantíssimos, tanto para a história da ciência, né, como para a história do método científico e inclusive para a história dos estudos ópticos, né, que possibilitaram a lente, né, de telescópio, e até essa lente que a gente usa de óculos hoje em dia deve-se remotamente aos estudos desses homens aí, né?
Diz, Henrique. Não, só para assim, afirmar assim, uma coisa assim que eu aprendi, que assim, sobre a ciência, tudo que envolve a ciência vai ter o dedo, vai ter a ajuda da igreja. Ou seja, a igreja nunca foi contra, né? Assim, o que eu Uhum. aprendi, assim, tá entendendo, nos meus estudos que eu faço, assim, na doida mesmo, foi que assim, a igreja sempre ficou do lado da ciência, assim, como Sim, eu só sim. disse, aí, esses dois freios franciscanos, né? É. O quê? Cientista, né? Bem dizer, um cientista. Então, a igreja sempre ajudou a ciência, ou seja, nunca foi contra, nunca foi, né, rival, né? Sim, Apesar sim. de hoje em dia, desde muito tempo, né, colocar como rival, eu entendo, assim, pelo que eu aprendi, que sempre foram, andaram de mãos dadas, né? É o Sim. que eu até digo nas minhas aulas de catequese aos meninos da catequese de Cristo, eu digo a eles, né, que a fé e a razão e a ciência e a igreja sempre tem que andar de mãos dadas, né? O mundo é quem bota essa rixa aí, né, entre Isso. os dois. Olhe, é... a Jéssica já falou, não foi? Ah, sim, já perguntou. Olhe, alguns livros sobre essas coisas que a gente está aqui falando, pronto, sobre a Inquisição. Alguns livros podem ajudar vocês, né? Vou colocar aqui algumas indicações. Tinha este aqui de um historiador chamado Rino Camilleri, que é um historiador latino, né, americano. É a verdadeira história da Inquisição. É uma indicação. Tem este outro aqui do professor Felipe Aquino para entender a Inquisição, que aquele cita um montão de fontes, né? Um montão de historiadores, enfim. Ele tem uma bibliografia muito rica aqui, né? É um livro muito bom. Inclusive tem um capítulo aqui sobre o caso Galileu. É um livro que vale muito a pena. Sobre o caso Galileu, sobre Joana d'Arc, né? Enfim, tem uns capítulos bem importantes aqui nesse livro, viu, gente? Enfim, vale bastante a pena. Sobre a Inquisição Católica, a Inquisição Protestante, que é uma que não se fala, da Inquisição Protestante e que matou muito mais do que as ditas Inquisições Católicas. Foi a Inquisição Protestante. Porque a Inquisição, tipo, a que é considerada mais Inquisição Católica é a Inquisição Espanhola, né? A da Espanha. E, tipo, a Inquisição Protestante em um ano matou mais do que a Inquisição Espanhola, dita católica, dos ex-católicos, em 400 anos. Né? Então, o que os ex-católicos em 400 anos não fizeram, os protestantes fizeram em um ano apenas, né? Aí os números são... E aqui o Felipe aqui me traz, né? As fontes, né? Enfim. Também tem essa aqui que é uma publicação que traz alguns códigos de leis antigas, né? Tem esse aqui, o Código de Hammurabi, o Manual dos Inquisidores, que era como os inquisidores deviam proceder na hora da Inquisição. Aí tem esse aqui, Manual dos Inquisidores. Aí tem também as leis das 12 tábuas, né, que é a lei romana e a lei do talião. É uma coletâneazinha, né, de leis. Bom, O professor Cleibson, diz, e por Aline. que a Inquisição protestante ela nunca foi, assim, que eu estou sabendo dela agora, é, por que ela nunca foi divulgada tanto assim e as pessoas massacram tanto a Igreja Católica? Uhum. Inclusive com a ajuda de muito protestante, viu? Porque, porque olha, na verdade, quem mais pegou esse episódio da Inquisição pra manchar a história da igreja e colocar como uma história, é, enfim, obscura, né, sanguinária e tudo mais, foram primeiro os próprios reformadores protestantes. Eles realmente o que eles puderam fazer, né, para denegrir a história da igreja católica, eles o fizeram. E também os filósofos iluministas, que eram muito anticlericais. Pronto, sobretudo essas duas categorias, os reformadores protestantes e os filósofos iluministas, que eram críticos, muito críticos da igreja, ateus, alguns, enfim, né? Esses dois, né, o que puderam fazer para manchar a história da igreja, eles fizeram inclusive com mentiras, né? Com mentiras, com exageros, né? Enfim, né? Aí veja, a Inquisição Protestante ela foi muito pior do que a Inquisição Católica. Aí por que, que a Inquisição Protestante dela não se fala, praticamente não se fala, né? É porque, na verdade, o sentimento que reinou dos iluministas era um sentimento anticatólico. Isso se difundiu muito na cultura. Um anticlericalismo e não um antiprotestantismo. Porque como de alguma forma o protestantismo cooperava com esse anticatolicismo, então ele não se tornou alvo. Pelo menos não da vez.
entende? Mas a Inquisição Protestante, isso é largamente documentado, né? Ela vitimou muito mais e em pouquíssimo tempo, muito mais do que a Inquisição dita católica. Que na verdade, gente, olha, a Inquisição Católica, católica mesmo, era a Inquisição da Itália. Aquela que o Papa ali conseguia controlar. As outras Inquisições, como é o caso tipo da Inquisição da Espanha, que eram controladas por reis. Só que esses reis eram católicos. Mas nem sempre eles seguiam as orientações da Santa Sé Romana. Aí foi colocado na categoria de Inquisição Católica porque os reis eram católicos. Porque muitos inquisidores eram católicos. Então isso recaiu sobre a igreja. Mas a Inquisição mesmo, católica mesmo, era da Itália. E essa foi a que menos vitimou. Tipo, não chegou a 100 pessoas em toda a história dela. Diz, Pedro. Pronto, professor. Teve uma também, uma fase da Inquisição que houve alguns julgamentos na França também, né? Sim, Se não me engano, por influência daquele rei Felipe, se não me engano, né? sim. Teve. Na França, as protestantes foram mais na Suíça e na Inglaterra. Tipo, a Inglaterra mesmo matou mais do que a Inquisição Católica em 400 anos. Em um ano só, né? Inclusive tem muitos santos mártires dessa época. Diz algo. O senhor conhece algum título de livro falando sobre a Revolução Protestante, a Inquisição Protestante? Algum título, algum escrito? Tem. Olha, eu vou até. Depois eu vou colocar lá no grupo, né? Algumas bibliografias que o professor Felipe aqui não traz aqui. Mas aqui ele traz um capítulo sobre a Inquisição Protestante. Né? Nesse próprio livro aqui já traz um eu tenho esse livro, vou procurar ele. Pronto. E lá também ele já traz uma bibliografia sobre, viu, Felipe? Viu, Aldo? Tipo, a Inquisição Protestante, né? Tem sobre Calvino, sobre os reis da Inglaterra, a Inquisição Protestante na Alemanha, no Brasil também, a Inquisição Protestante, tem tudo isso. Aí aqui tem um capítulo muito bom, né? É um livro que vale muito a pena adquirir e ler, porque ele, além de já trazer muita coisa, traz muita fonte que você pode ir atrás de muitos outros historiadores. Porque às vezes quando a gente conversa com alguém, eles falam muito, a Inquisição, não sei o que, a Igreja Católica, agora eu vou dizer, eu também tenho a protestante. Tem, a protestante foi infinitamente pior do que a católica, né? Foi um negócio realmente sanguinário, né? Eu dizia ainda mais, não existiu, né? Inclusive num programa do professor Felipe Aquino, ele dizendo, não existiu Inquisição católica do jeito que o povo pensa. Uhum. Né? Do jeito que dizem, né? Ele diz até assim que as formas de julgar naquela época, pena de morte, essas coisas, as torturas, quando o camarada era condenado lá, a igreja inclusive ia, né, os bispos, padres, tentar convencer aquele camarada a se converter, a mudar para não sofrer aquela pena, tá entendendo? Para ele não ser torturado, né? Para ele mudar a conduta dele, inclusive tentando converter aquela pessoa. Quando dizia alguma heresia, alguma coisa, não ia lá, não, manda matar. Isso. Não fazia assim. Exatamente. E o objetivo do Tribunal da Inquisição não era condenar as pessoas, era corrigir a fé das pessoas. Era corrigir dos desvios. Porque, veja, o objetivo da Inquisição era corrigir a fé dos católicos. Não era nem, tipo, judeu, islâmico, ia para a Inquisição, não. Só ia católico. Porque o objetivo era corrigir a fé. Os desvios. Esse era o objetivo. E o objetivo era, por meio do interrogatório, porque a palavra Inquisição vem de inquirir, que significa interrogar. Por meio do interrogatório, tentar. E geralmente nesses tribunais tinha um teólogo que era para tentar convencer a pessoa do erro e ela se retratar e ser liberada. Pronto, a ideia era essa, era liberar a pessoa e de convencer ela do erro dela. Ainda se dava esse trabalho de ter um teólogo para explicar para a pessoa os erros de doutrina que ela está cometendo, para que ela se arrependesse. Em geral, o caso só ia adiante quando a pessoa teimosamente permanecia no erro, né? No erro doutrinário, e isso se levava a julgamentos, né? Mas quando a pessoa dizia, não, realmente estou errado, peço perdão, pronto, ali mesmo se confessava e era liberado. Geralmente era assim que acontecia. Tanto que, tipo, dos milhares de casos que aconteceram, poucos resultaram em condenação. A condenação à pena capital, sobretudo, né? A morte. Pouquíssimos casos. Então, assim, é uma história que tem que ser muito revisitada, né? Enfim, né? Não é o nosso tema aqui, vocês vão estudar isso em História da Igreja, depois vocês vejam isso mais quando estiverem estudando História da Igreja com o padre, como é o nome dele? O padre Nivaldo, né?
Acho que vocês explorem mais, viu? E tem muita coisa a dizer sobre isso. Joana d'Arc, foi uma heroína francesa, foi dessa época, foi? Joana d'Arc. É um pouquinho posterior, né, a Joana d'Arc, mas também está nesse contexto aí de Inquisição. Tá certo. Professor, há quem diga que essa técnica, né, tática de pressão psicológica e até um certo terrorismo, né, de tortura física utilizado nesse período da Inquisição Espanhola é precursor das estratégias e técnicas de trabalho da CIA e da KGB, né? Rapaz, isso aí é complexo. Vai longe isso daí. Vai longe. Então, enfim, gente, é uma coisa importante de ler e vocês depois adquirem esse livro aí de professor Felipe Aquino, né? E vão atrás dessa bibliografia que ele indica, né? Que aí já tem muita coisa boa, importante e que desfaz muitos mitos, né? Muitos mitos, muitas mentiras. História da Reforma. Boa. Depois, é o livro de um protestante. Uma visão protestante da história. Depois coloca a foto lá no grupo também, André, pra gente dar uma olhadinha nessa bibliografia, viu? Certo, gente? Então, assim, é um tema espinhoso, mas que carece de muito estudo sobre. E que tem muita publicação, porque às vezes a gente não escuta falar, ninguém toca nesses assuntos, mas é um tema muito bom de você estudar. Vale muito a pena, até para você conhecer melhor a própria história da igreja e essas críticas, né, que se fazem, muitas delas injustas, né, desonestas até. Muitas delas baseadas em um anticlericalismo, em um anticatolicismo, não é, de reformadores protestantes ou de iluministas, né, do século XVIII, que estavam ali naquele contexto da Revolução Francesa. E dali foi que se inventou muita coisa, aumentou-se muita coisa e muita coisa foi para os livros didáticos. Aí esses livros que nós temos acesso, esses livros de história e tal, vêm todos eles com essa visão preconceituosa. Que a igreja teve um passado obscurantista, a Idade Média, a Idade das Trevas, né? Aquela história toda, né? Do obscurantismo. Mas, tipo, isso é uma visão que na verdade já foi desfeita há pelo menos um século. Não chegou no Brasil ainda isso aí, né? Mas muita coisa da historiografia medieval já foi revisitada e muito mito já foi desfeito, muita mentira já foi desmentida, enfim. Algumas dicas que eu poderia aqui dar para vocês de historiadores medievais. Era o Jacques Le Goff. Tem a Regine Pernoude, que ela tem um livro brilhante, né, sobre a Idade Média. Na verdade, dois, poderia citar aqui para vocês, né? Tem um Luz sobre a Idade Média. É um livro muito bom, né, onde ela vai mostrar, provar que a Idade Média não foi idade de trevas, ao contrário, foi idade de luz. Né? Então ela é Luz sobre a Idade Média. E tem um capítulo lá sobre a educação muito bom, né, sobre a educação. E tem um outro dela, a Idade Média, que não nos ensinaram. Então ele é maravilhoso. Quando eu aprendi, claro, a gente aprendeu que a Idade das Trevas não foi para a Idade das Trevas, foi para a ciência, porque no período que é essa Idade das Trevas para a ciência, houve a ascensão da igreja. A igreja cresceu à medida que a ciência deu uma parada. Então, na época que eu estudei sobre a Idade das Trevas, eu aprendi dessa forma. E a Idade das Trevas se chamava para a ciência, porque tudo estava focado nas boas novas, né? Então, a religião, ela crescia, ela se estendia, era divulgada, chegava muito longe. Enquanto aí parou um pouco a ciência. E depois foi que a ciência retomou. Na verdade, mais ou menos, dá para aproveitar alguma coisa disso aí que você falou. Porque, assim, o que a gente entende, né, por Idade das Trevas, foi o período em que a igreja predominou e predominava mais a teologia do que alguma outra forma de saber. E, embora neste período não se pode falar em ciência, porque o que se tinha era a chamada filosofia natural. Que a filosofia natural era também cultivado dentro dos âmbitos da igreja. Porque ciência mesmo é uma coisa da modernidade. Então, na Idade Média não se pode falar em ciência, se pode falar em uma filosofia natural, que seria um tipo de ciência natural, mas assim, ciência... E não houve evolução na época por conta da igreja. Só que na verdade... Você é professora de quê, Marli? De matemática. De matemática, né? Pronto. Só que na verdade, veja,
aquilo que eu falei para vocês, o método científico, esse pessoal que nutre mais uma visão anticlerical, anti-eclesiástica, eles vão apresentar o método científico como um legado da modernidade. Que o método científico começa ali no século XVI, com Francis Bacon, com Galileu, mas na verdade não é verdade. O método científico surge na própria Idade Média, com esses dois religiosos aqui, que eram religiosos e matemáticos ao mesmo tempo. E inclusive, Marli, os dois, o Robert Grosseteste e o Roger Bacon, eles é quem vão fazer a primeira associação ali entre física e matemática, que até então eram dissociadas, né? A física, tipo, a física aristotélica é uma física teórica, não é uma física que está associada à matemática. Essa aproximação entre física e matemática, como é ainda hoje, né? A física ela caminha com a matemática, né? A teoria física ela está embebida de formulações matemáticas, e isso remonta a esses dois aqui. Aí é colocado como se fosse um legado da modernidade, né, o método científico, mas na verdade não é. Ele já estava no século XIII. Tanto que quando você vê a descrição que eles fazem do método científico, é praticamente o mesmo que os modernos fizeram. Claro que os modernos vão aperfeiçoar algumas partes, melhorar outras, óbvio, né? Mas a base todinha estava na Idade Média. Nos mosteiros, né? Nos mosteiros católicos. Compreendem? Então, assim, o período que chama de período das trevas era esse período em que não houve produção de conhecimentos por causa da predominância da igreja. Não é? Só que isso é algo assim bastante equivocado, né? Altamente equivocado. E uma das provas disso é até um ponto que eu vou falar hoje, que está nesse ponto aqui de transição, que é o surgimento das universidades. Então o fato de ter surgido as universidades no meio da Idade Média, ali no século XII, né, onde tem aquele grande boom das universidades, gente. Século XII, viu? O século XII é o século do surgimento das universidades. Século XII. Século, vocês coloquem aí, surgem as universidades. E uma coisa que é importante destacar. As universidades surgem no século XII e elas são a criação da própria igreja para a produção do conhecimento, inclusive. Então, essa acusação de que a igreja ela proibia a produção de conhecimentos científicos, astronômicos e tal, isso é totalmente falso pelo fato de a própria igreja ter criado as universidades. Isso a universidade é uma criação estritamente eclesiástica. Inclusive, todas as primeiras universidades que surgiram no mundo, elas eram pontifícias. Eram universidades mantidas, né, ligadas ao Papa. Entende? Então, como que se pode dizer que a igreja proibia a produção de conhecimento se ela que cria os centros dos quais tinha produção de conhecimento matemático, astronômico? Então veja que é uma crítica totalmente equivocada, falsa, né? Aí você entende que essa crítica ela é preconceituosa porque vem de pessoas anticlericais, com anticatolicismo, né, estabelecido. Entendem, gente? Então a universidade vai ser, né, um centro, né, de grande produção acadêmica, de produção de conhecimento. E inclusive, vejam, as universidades elas surgiram como uma evolução das chamadas escolas catedrais. Porque, veja, a educação medieval, e a Regina Pernude, nesse livro Luz sobre a Idade Média, ela detalha isso, né, no capítulo lá sobre a educação. A educação medieval, ela acontecia em alguns centros, né, que serviam de escolas, né, de conhecimento. Então tinha as escolas monacais, olha só, viu? Vocês gravem isso aí para não esquecer, se puderem escrever melhor ainda, né? Vamos organizar isso aqui, vamos sistematizar. Coloquem assim, educação na Idade Média. Educação na Idade Média. Aí nós tivemos as escolas monacais, as escolas paroquiais, as escolas catedrais e depois as universidades. Depois as universidades. Essas são as principais instituições que
né, produziam e que ofereciam educação na Idade Média. As escolas Professor, monacais depois de monacais é escola do quê? Porque eu não consigo de ver o quadro do monge, senhor. as Não, escolas depois de escolas monacais é qual? A outra? paroquiais, Paroquiais. as escolas monacais, as paroquiais, as catedrais e as universidades. Vocês tomem nota disso aí, que isso é uma coisa hiper importante, viu, gente? Os outros estão acompanhando bem, gente. O irmão Jackson tá por aí, né? E o Zé Veraldo, Fabiana, a Jéssica. Cadê você, Felipe? Isso, ótimo. Tá por aí, né? Quem puder ligar a câmera aí, né? Pra gente tá se vendo, né? Josiane. Sayonara tá por aí também, não é? Bom, vejam. Então a educação ela acontecia nesses centros aqui, certo? As escolas monacais, que eram aquelas escolas dos mosteiros, né? Monacais porque eram as escolas dos monastérios, né? Em que os monges ensinavam, eles davam aula, né? E é aqui que vai surgir o método educacional medieval que mais se difundiu, né? Que é o trivium e o quadrivium, que é a educação das artes liberais. Aí era aí onde se ensinava a gramática, a dialética, a retórica, a lógica, a astronomia, a música. Né? Era aí, viu, gente? Nessas escolas. Aí as escolas monacais, que eram as escolas dos mosteiros, sobretudo os mosteiros beneditinos, era lá que os monges eles mantinham escolas para a comunidade local e não só para a nobreza. Uma coisa importante da gente perceber, não era escolas voltadas exclusivamente para a nobreza. Não. Muitas dessas escolas eram para os camponeses. Que é uma coisa que não que geralmente se apresentam a educação medieval como uma coisa para a aristocracia, para a nobreza. Isso não é verdade. Que eles tinham acesso à educação, lógico que tinham, mas muitas dessas escolas monacais e paroquiais, sobretudo, eram escolas para os camponeses, para os filhos dos camponeses. E tem largo, né, documentação que comprova isso. A Regina Bernoulli, inclusive, fala disso, né? Tem o Daniel Rupes, que é um outro historiador importante, viu, gente? Daniel Rupes, que tem uma coletânea de 12 volumes de História da Igreja, inclusive foi premiado, né, pela Academia Francesa de Letras. É uma obra realmente gigantesca, talvez a maior que já se fez sobre a história da Igreja. Aí veja, as escolas monacais, que eram as escolas dos mosteiros, depois as escolas paroquiais, que eram as escolas das paróquias, em que os párocos eles também ensinavam ali, né, para os fiéis, né, enfim, a vizinhança. Aí uma escola que já era um nível um pouco mais superior, que era as escolas catedrais, aquelas junto aos bispos. Aí aqui já era um ensino mais superior, entende? As escolas catedrais. E são essas escolas catedrais que vão evoluir para as universidades. E as universidades, a própria ideia de universidade era de ser centros acadêmicos para todos. Porque a palavra universitas, né, universitas, universitatis, quer dizer para todos. E por ser para todos, não era uma coisa para alguns selecionados, não, era para todos. Então nas universidades estudava gente tudo que era lugar, tudo que era jeito. Porque a ideia mesmo de universidade, desde a sua origem, é de ser para todos, universitas, né, universitatis. Entende? Que inclusive, né, um dos professores universitários medievais é Tomás de Aquino, que nós vamos estudá-lo, né, lá em Paris. Então esses centros acadêmicos, né, é aqui que vai ser nutrido muito, né, do conhecimento que vai servir de base para a modernidade, né, para a ciência moderna. Então muita coisa da matemática, da física, da astronomia, né, que surge na modernidade, não é? As bases já estavam todas elas lançadas aqui, nessas escolas, catedrais e nas universidades medievais que eram pontifícias. Aí, agora, claro, quando você estuda história da ciência, a depender do professor e do lugar onde você estuda, ninguém vai falar disso aqui, né? Obviamente. O pessoal vai falar do século XVI para frente, né? O pessoal não quer dar crédito à igreja de modo nenhum, né? Agora, claro, esse fato de não querer dar crédito à igreja, isso é desonestidade intelectual. Você não pode negar a história, né? Não dá para fazer isso. Então, é o que muita gente faz.
e muita gente faz com base em muita coisa do que fizeram os iluministas, né? Os filósofos iluministas, aqueles ali do século XVIII, ou dos positivistas também, né? Século XVIII, XIX, que tinham uma mentalidade cientificista, né? Por causa da ciência, negar tudo que não pode ser provado cientificamente, e com isso negam a teologia, a metafísica e tudo mais. Entende, gente? Então veja, é nesse contexto aqui que surge a filosofia escolástica. Que o que é a filosofia escolástica? A filosofia das escolas, que se fazia nas escolas. Sobretudo nas escolas catedrais e nessas escolas universais, que são as universidades. Compreendem? E em grande parte, vejam só, em grande parte, nós devemos essas escolas aqui, sobretudo as escolas paroquiais, as escolas monacais, a Carlos Magno. Porque o Carlos Magno ele vai fazer uma grande reforma educacional na Europa. Ele vai ter um ministro da educação chamado Alcuino, né, que era um monge conselheiro dele, inclusive, né, um monge importante, né, intelectual, chamado Alcuino. O Alcuino é quem vai ser um tipo como fosse o primeiro-ministro da educação. Ele é até considerado talvez o primeiro-ministro da educação. Porque ele vai fazer uma reforma educacional, né, para que se ensine, né, de modo bem organizado e sistemático as artes liberais, né, que é a retórica, a dialética, a gramática, a lógica, a astronomia, né, a física, a geometria, enfim. Né, e isso se ensinava aqui. Né? E o Alcuino, que era o ministro da educação do Carlos Magno, ele é que vai organizar um currículo escolar a ser ensinado. Diz, André. Só uma curiosidade, professor. São Tomás de Aquino, ele foi professor na universidade, ele foi aluno e foi professor da Universidade de Sorbonne, né? Isso. E a Universidade de Sorbonne, na França, quem teve a oportunidade de ir lá ou de ver filmes documentários, né? É curioso que você tem a estátua na entrada da faculdade, tem um pórtico lá com duas imagens de São Tomás de Aquino, né? E já fizeram de tudo para tirar essa estátua, porque aquilo ali incomoda muita gente, estátua de São Tomás de Aquino ali. E ele foi professor de teologia, né? De teologia e o grande, né? Mestre da teologia, da razão e do pensamento escolástico, né? Pensamento escolástico. E o nome Sorbonne, só para finalizar, ele vem da origem do capelão, né? Que Robert Sorbonne, né? Que era capelão do rei da paróquia, né? E muito ligado ao rei Luís da França, que virou santo, né? Depois. Mas é engraçado como hoje a desconstrução, né? Apesar de que, na minha opinião, acho que está voltando o movimento escolástico. Sim. Tem um movimento neoescolástico mesmo, né? Então, aí vejam, é nesse contexto aqui que surge a filosofia escolástica. E aí nós vamos ter, né, a escolástica alta escolástica, a baixa escolástica, né, a escolástica tardia, né? A gente depois vai ver também um pouco dessa separação entre elas, né? As subdivisões que nós temos no período escolástico. Agora, é preciso dizer, né, que o considerado o fundador e pai da filosofia escolástica é Santo Anselmo. Santo Anselmo de Cantuária, viu? Vocês anotem isso aí. Santo Anselmo, ele é o pai da filosofia escolástica, viu, gente? Santo Anselmo de Cantuária, que ele morre no ano de 1109, século XII, portanto. Aí é onde nós temos a escolástica propriamente dita, né? Século XII. Santo Anselmo é o pai e fundador da filosofia escolástica. Anselmo de quê? Anselmo de Cantuária. Cantuária. Santo Anselmo, um grande homem, vem? Um grandíssimo homem, um grande intelectual. Tem até aqui, deixa eu ver aqui, viu? Vou mostrar para vocês um livro dele. Rio-me, acho que é aqui, Anselmo.
Olha, Santo Anselmo, ele vai escrever alguns livros importantes, né? Tem o mais importante dele é o Monológio e o Proslógio. Eu estou pegando esse livro aqui da coleção Os Pensadores. Aí tem um Monológio, tem um Proslógio e outras obras dele, né? Mas o Monológio e o Proslógio são livros extremamente importantes, né? Para caracterizar, né, o pensamento mesmo de Santo Anselmo. Além desse tem outros, tem um livro A Verdade, o Gramático, né? Tem um livro sobre lógica, né, para principiantes, enfim. A gente vai falar um pouco mais sobre o proslógio, porque é lá no proslógio que Santo Anselmo vai construir uma argumentação lógica para tentar demonstrar a existência de Deus. Não é? No argumento que ele vai criar um argumento a priori, né, para tentar demonstrar a existência de Deus. Aí são essas palavras assim, Marley, que complica, né? A priori, a posteriori, nesses termos técnicos. Né? Mas depois quando eu for usar isso aí, eu falo e traduzo direitinho, viu? Eita, meu Deus. Por isso que eu prefiro os números. Eles não atrapalham em nada. Esse negócio bom. É verdade, é verdade. Então veja, Santo Anselmo de Cantuária, né, ele vai ser o pai fundador da filosofia escolástica. E embora Santo Anselmo ele parte mais de bases agostinianas, ainda assim. Veja, Agostinho já estava aí há 700 anos antes, né, mais ou menos, né, 7 séculos antes de Santo Anselmo. Ainda assim tem uma grande influência sobre Santo Anselmo. E aí a gente lembra que sobre Santo Agostinho nós temos a influência mais de qual filósofo? Quem é o filósofo ou a corrente que mais influencia Santo Agostinho? Alguém abre o microfone e fale. Platão. É Platão. Platão. Exatamente, Samara, Platão. Veja, sobre Santo Agostinho nós temos mais uma influência platônica e neoplatônica. E isso também recai, ainda pesa bastante sobre Santo Anselmo. Até o modo de escrever de Santo Anselmo é muito parecido com o jeito de Agostinho, com o jeito de Platão, né? Está muito naquela linhagem. Agora, o filósofo que mais vai influenciar a escolástica não é Platão, é o Aristóteles. Certo, gente? Aristóteles vai ser o filósofo que mais vai influenciar a filosofia escolástica, né? Porque vai haver um verdadeiro renascimento do aristotelismo. Vocês tomem nota disso aí, né? Na Idade Média, depois do século XII, né, com a filosofia escolástica, vai haver um renascimento do aristotelismo. Vocês podem colocar isso aí, viu? Na Idade Média, com a filosofia escolástica, depois do século XII, vai haver um renascimento do aristotelismo. É uma verdadeira redescoberta de Aristóteles, que até então o filósofo que era mais lido era Platão ou os platônicos, neoplatônicos, né? Porque não havia muita tradução de Aristóteles, muita obra não era conhecida até então. Muita obra de Aristóteles estava escondida, estava perdida, né? Ninguém sabia onde é que andava, enfim, estava enterrada, né? Aí começou-se a achar, a descobrir muita obra de Aristóteles. No Ocidente latino, né, mas também no Oriente, né, a gente vai ter em paralelo aí os filósofos árabes, né, sobretudo dois, o Avicena e o Averroes. Esses nomes também merecem ser citados, né? Avicena e Averroes. O Avicena e o Averroes vão ser dois filósofos árabes que também vão fazer no mundo oriental um resgate de Aristóteles, né? É preciso também dizer isso aí, viu? Avicena e Averroes também vão fazer traduções de Aristóteles do grego para o árabe. Então eles também têm uma boa produção aristotélica, viu, gente? São importantes intérpretes de Aristóteles, né? O Avicena e o Averroes. Como o nome, professor? Avicena, Avicena. Avicena, Avicena e Averroes. O que foi, Malik? Você tá rindo? O Avicena e o Averroes, viu? São filósofos
importantes, viu? Do mundo árabe, né? Porque eles também vão no mundo árabe fazer uma redescoberta de Aristóteles, certo? Embora o aristotelismo, que vai ser mais assim, né, enfatizado, consolidado, porque de fato foi um movimento muito maior, é o aristotelismo do mundo latino, certo? O aristotelismo do mundo árabe, ele tem a sua importância, obviamente, tal, mas o aristotelismo que mais vai influenciar, né, que mais vai predominar, que mais vai ensejar, né, uma larga produção, é o aristotelismo latino, da escolástica latina medieval. Então veja, neste período aqui, gente, do século XII, do século XIII, sobretudo, né, vai começar um importante movimento de tradução na Europa, né, de traduções de obras. Algumas obras de Platão também, né, vão começar a ser traduzidas para o latim, né, porque também não se tinha tudo de Platão, né, mas muito menos tinha de Aristóteles. Aí onde tem essa redescoberta, traduções de Aristóteles do grego para o latim, porque a língua que predominava no mundo medieval era o latim, e tipo, as pessoas liam com facilidade o latim, né? Sobretudo a classe intelectual, os estudantes, todo mundo usava o latim, as aulas eram dadas em latim, toda a literatura era em latim, então era a língua que predominava no mundo ocidental, era o latim, no mundo, né, sobretudo europeu, era o latim. Tanto que as obras de filosofia, de teologia, de filosofia natural, depois futuramente de ciência, de astronomia, tudo era escrito em latim. Era a língua intelectual, viu, gente? Era o latim. A importância que o latim teve no mundo medieval como a importância que o inglês tem hoje para o mundo, né? A língua de comunicação mundial hoje é o inglês, pronto, na época era o latim. Todo mundo falava em latim, né? Então tinha os idiomas locais e o latim, que era a língua universal. Todo mundo, sobretudo no mundo europeu, se comunicava em latim. E as aulas nas universidades eram dadas em latim, porque tinha estudante de todas as nações ali europeias. Então tinha estudante da Alemanha, da Inglaterra, né, da Dinamarca, da Itália. E como todo mundo falava latim, pronto, todo mundo se comunicava muito bem. Então as Até a aulas... Bíblia, né, professor? Foi traduzida para o latim por São Jerônimo, passou uns 50 anos traduzindo, né? Aramaico, hebraico e grego, aí traduziu a Bíblia para o latim, né? O Foi São isso. Jerônimo tem a tradução da Bíblia para o latim, a chamada Vulgata. A Vulgata latina. E aí vejam, todo o material filosófico, gente, inclusive o material filosófico da antiguidade greco-romana, começa a ser traduzido agora para o latim. E essas traduções se davam sobretudo nos mosteiros beneditinos, né? Havia grupos, né? Haviam grupos de monges beneditinos chamados de monges copistas. Copistas, porque eles copiavam. Eles traduziam e copiavam obras, né, do original para o latim, para que fosse lido, né, nas escolas catedrais, nas universidades e tudo mais, né? Então esses monges copistas, eles tiveram importante participação, né, na salvaguarda mesmo da cultura greco-romana, viu, gente? Muita coisa da antiguidade greco-romana nós temos ainda hoje, graças aos monges copistas. Porque os caras copiavam à mão, não tinha impressora, nada disso. Viu? Impressora é uma coisa da modernidade, do século XV. Né? Ali com Johann Gutenberg, quando inventa a imprensa, né? Quando cria a imprensa no ano de 1455. Até então eram cópias manuais. Então, tipo, o cara ia fazer uma cópia da Metafísica de Aristóteles, ou uma cópia dos livros bíblicos, era à mão ali, né? No pergaminho. Era um negócio realmente muito rústico. E os monges copistas tiveram uma importante participação nisso aí. Os mosteiros beneditinos, eles foram verdadeiros centros de cultura intelectual. Diz, André. Ô, professor, então quer dizer que na filosofia, na Idade Média, no Ocidente, enquanto a gente estava vivendo a filosofia, o pensamento escolástico, na região do Oriente, a gente teve esses dois outros filósofos também,
que fizeram a releitura do pensamento de Aristóteles e influenciou toda a filosofia oriental. E aí, de uma forma, a interpretação minha, de uma forma global, vamos dizer assim, tanto o Ocidente como o Oriente, havia um pensamento unânime, assim, não vou dizer unânime, talvez a palavra seja essa, mas todo mundo estava estudando Aristóteles e estava estudando essa relação de fé e razão. O planeta, digamos assim. Isso, né? Com algumas com algumas ponderações, mas isso que você fala aí é uma observação importante. A gente não poderia dizer uma filosofia oriental, porque no Oriente é tudo muito múltiplo, né? Então, tipo, na Índia, o que se produzia na Índia não era o que estava produzindo na Arábia, nem na China, né? Então tinha essa multiplicidade. Mas a gente pode dizer, né, com convicção que por esta época da escolástica, até um pouquinho antes, na verdade, que o Avicena até um pouco antes, né? O Averroes, que é mais ou menos dessa época aí. Já se produzia a filosofia aristotélica no mundo, sobretudo no mundo árabe, no mundo islâmico. E lembrando que o mundo islâmico inclui a Península Ibérica, vamos assim, a região da Sim, Espanha sim, e Portugal, que era árabe, né? Sim, sim, sim. E tem uma Europa, um Ocidente árabe, sei lá. Sim, 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 sim. Então, embora o islamismo também não vai adotar muito o pensamento aristotélico, assim, foram mais os pensadores, mas a religião islâmica não vai receber muita influência de Aristóteles, não, porque nesse sentido o islamismo foi muito mais dogmático, no sentido assim de rejeitar, né, uma influência filosófica muito mais do que o cristianismo, muito mais, né? O cristianismo ele absorve muito mais a filosofia do que o islamismo, entendem? Então, embora eles fossem filósofos, né, de religiosidade islâmica, mas o islamismo não absorve muito, não, o aristotelismo não. Agora, que Aristóteles foi uma figura que predominou muito neste período medieval, sem sombra de dúvida. Que vai se tornar uma autoridade intelectual, inclusive superando Platão, sem sombra de dúvida. Não é? Então, vejam, nós temos aí neste período, gente, uma verdadeira redescoberta de Aristóteles no mundo ocidental e, em parte, no mundo oriental, sobretudo no mundo árabe. Não é? Quando a gente vai ali mais para o extremo oriente, Índia e China, não. Ali, sobretudo na China, predominava muito o confucionismo, né? Então, era mais uma filosofia moral, né, que se tinha por lá, né? Essa filosofia mais metafísica mesmo, aristotélica, né? É mais em uma parte do mundo árabe, aquela que recebe a influência do Avicena e do Averroes. Compreendem? Aí, veja, só daí a gente tem noção do tamanho de Aristóteles, né? É um homem que influenciou uma grande parte do mundo. Entendem, gente? Aí veja, Santo Anselmo, né, que é o fundador da filosofia escolástica, né, Santo Anselmo de Cantuária, ele recebe mais uma influência agostiniana platônica. Mas logo em seguida a Santo Anselmo, nós vamos ter, né, um grande pensador, né, um grande intelectual, doutor da igreja também, que vai ser Santo Alberto Magno, que vem logo depois de Santo Anselmo. Santo Alberto Magno. Alberto Magno, esse daqui é uma figura importante para o aristotelismo, viu? Santo Alberto Magno, ou o Grande, né? Pronto, Santo Alberto Magno, que é o Alberto Magno que vai ser mestre do Tomás, viu? Santo Tomás de Aquino foi discípulo de Alberto Magno. Então, Santo Alberto Magno é que vai ser o grande difusor do aristotelismo. É Alberto Magno. Inclusive, ele é quem vai encomendar muitas traduções de Aristóteles para o latim. É Santo Alberto Magno. Então, quando nós falamos de aristotelismo no mundo ocidental, escolástico, né, medieval, uma figura imprescindível é Santo Alberto Magno. Porque ele é quem vai introduzir Santo Tomás na filosofia aristotélica. E, inclusive, gente, veja, Santo Alberto Magno, que tanto ele quanto Santo Tomás estão ali no século XIII, né? Século XIII. Veja, Santo Alberto Magno vai ter uma importância muito grande, né, para a defesa do aristotelismo e também para a introdução do aristotelismo dentro da igreja. É Alberto Magno. Porque o Alberto Magno ele vai fazer uma valorização de Aristóteles num período
em que tinha tido um concílio regional na França que tinha condenado as obras de Aristóteles. Concílio de um concílio francês, né, ali pelo ano 1210 mais ou menos, já tinha tido uma Professor, condenação de Aristóteles, das obras de Aristóteles. E Alberto Magno é quem vai dizer, não, peraí, vamos ler direitinho as obras de Aristóteles, vamos entender o que é que ele está dizendo. Ele é quem vai, né, retomar o aristotelismo para fazer uma releitura. Diz, quer Alves. dizer que a Suma Teológica de São Tomás de Aquino tem muito de Aristóteles ali? Muito Ave Maria. Tem mais de Aristóteles do que qualquer outra coisa. Quando eu li ela, não entendi nada. Nada. Tem muito. Então, pronto, é na Suma Teológica, assim como na Suma contra os Gentios, que também é uma outra grande obra, né? Mas Isso aí também. são nessas sumas que Santo Tomás chama Aristóteles de o filósofo. Ele cita muito Aristóteles, muito mesmo. Né? E quando ele vai citar, ele vai dizer, como dizia o filósofo, conforme dizia segundo o filósofo. Ele nem colocava como um filósofo, era o filósofo. Né? Já com esse artigo aí definido mesmo, ou para não dizer que ele era do tamanho de outros, né? Ele era o filósofo para Santo Tomás. Né? Santo Tomás tinha um amor tão grande por Aristóteles que, assim, se ele pudesse, eu acho que ele batizava e canonizava Aristóteles, né? Do amor que ele tinha por Aristóteles, um negócio realmente assim, fora do comum. Ele tinha um Ô, amor professor, muito grande. com a queda do Império Romano, muita coisa, assim, muita guerra, muito incêndio, tudo, essas coisas, assim, desses escritos foram perdidos. Como é que o pessoal foi redescobrindo isso? E como é que isso foi chegando ao tempo da época, né? Porque cópias, né? Como eram feitas algumas cópias, né? Então, às vezes se perdeu o original, mas tinha uma cópia. Então, muita coisa que nós temos ainda hoje da antiguidade são cópias. Não tinha no Oriente, mas tinha no Ocidente. E muita coisa veio de lá para cá, de lá para cá, e foi se reescrevendo. Isso. Nos E foi mosteiros ressurgindo. mesmo se produziu muitas cópias nos mosteiros beneditinos, né? Lembrem que os mosteiros beneditinos, né? São Bento, ele está ali no século VI. Né? São Bento de Núrcia. Então, depois de São Bento, nós vamos ter muita produção, assim, muita tradução, muita cópia, né, de coisa, né? São Bento é do século VI, ele morre no ano 547. E São Bento, ele vai criar uma rede de mosteiros e vai ser esta rede de mosteiro beneditino que vai salvaguardar muita coisa da cultura antiga. Que vai fazer cópias, né? Muita coisa vai ser guardada lá contra a destruição de povos bárbaros. Então os mosteiros, eles têm uma importância muito grande para a salvaguarda da cultura greco-romana, muito grande mesmo. Se não fossem os mosteiros beneditinos, muita coisa a gente não teria de manuscritos da antiguidade, muita coisa a gente não teria, muita coisa mesmo. Compreendem? E então São Bento, é por isso que São Bento ele é considerado o patrão da Europa, né? Você vê que, não sei se vocês sabiam disso, mas São Bento é o patrão da Europa. Porque São Bento praticamente ele gera o continente europeu. Enquanto continente mesmo, né, cultural, unidade cultural, é São Bento. Através da sua rede monástica, né, dos diversos monastérios. Porque foram milhares de monastérios, né, que os beneditinos fundaram, com seus diversos ramos. Né, e é dos mosteiros beneditinos que vão surgir milhares de santos. De filósofos, de intelectual. É um negócio realmente uma riqueza, viu? Só a história beneditina é um curso para 10 anos. Se você for estudar a história beneditina, é um negócio gigantesco. Né? Eles têm uma importância, uma influência muito grande para a cultura, não só para a igreja, mas para a cultura mesmo mundial, para a literatura universal. Porque é graças aos mosteiros que nós temos muitos escritos. Eles salvaguardaram realmente muita coisa mesmo. Salvaguardaram, copiaram e passaram para gerações seguintes. Entende? Então, não é sem motivo que ele foi proclamado como patrono, né, da Europa. Compreende, gente? Então, para a gente finalizar, né, que hoje vocês nem tiveram recreio, né? Espero que vocês não reclamem, gente, viu? Mas na próxima eu prometo que a gente vai ter recreio. É porque você já veio inspirado hoje. Fuga, falar dessas coisas é bom demais. Aí, enfim, né, o tempo voa, a gente acaba aqui não vendo, né? Apesar que eu tava vendo, né? Desde o começo, eu acho que não vou dar intervalo hoje não, a gente vai tirar direto, né? Já tava realmente nos planos, né? Tava nos propósitos mesmo, né? Tava nos desígnios. Então, pra gente finalizando, veja, a gente vai finalizar aqui né, citando Santo Alberto Magno, né?
Então, mesmo, né, apesar dessa condenação, e que foi uma condenação regional, não se pode dizer que a igreja condenou, uma condenação local, né, às obras de Aristóteles, Alberto Magno é quem vai encomendar muitas traduções e uma releitura das obras de Aristóteles, e ele é quem vai introduzir Santo Tomás no estudo aristotélico. Que aí, né, é importante lembrar que Santo Tomás, ainda hoje, é o principal intérprete de Aristóteles. Foi o homem que mais entendeu Aristóteles até hoje, foi Santo Tomás, viu? É o maior discípulo dele até hoje, não tem outro. Ô, professor, eu sei que o senhor vai continuar na próxima aula, mas diga pelo menos assim, uma coisa assim que de Aristóteles que é uma referência assim do pensamento dele para a gente anotar aqui. Olha, toda a ideia, por exemplo, uma ideia que entra muito na teologia sacramental, a ideia da transubstanciação. Não acontece a transubstanciação na missa? Pronto, essa ideia de substância é uma ideia tomista aristotélica. A ideia do que é a substância e essa passagem de uma substância para outra. Toda essa é uma ideia de base aristotélico-tomista. Então, quando nós falamos assim, no milagre da transubstanciação, por trás desse conceito de substância está Santo Tomás e Aristóteles. As provas da existência de Deus que Santo Tomás vai elaborar, boa parte delas é de base aristotélica. Inclusive ele cita lá, né? A gente vai ler alguns textos, né, de Santo Tomás, em que ele cita literalmente, né, o filósofo. E toda vez que ele diz o filósofo nos escritos dele, ele está falando de Aristóteles. E inclusive Santo Tomás tem muitos livros comentando Aristóteles. Ele tem comentários à física de Aristóteles, comentário à metafísica de Aristóteles, comentário à política de Aristóteles, comentário à ética. Ele tem muitas publicações. Os escritos de Santo Tomás não se resumem à Suma Teológica. Ele tem muitos escritos filosóficos comentando Aristóteles. É por isso que se diz que Santo Tomás foi o maior intérprete e o maior dos discípulos que Aristóteles já teve foi Santo Tomás. Isso sem sombra de dúvida, né? Tanto que Santo Tomás introduz Aristóteles no cristianismo, né? De um modo assim que ninguém tinha feito, né? Aí é por isso que se diz que Santo Agostinho batizou, né? Isso é um sentido metafórico, né? Ele batizou e introduziu Platão na igreja, né? O platonismo na igreja, e Santo Tomás batiza e introduz Aristóteles também na igreja. E como entre Agostinho e Tomás a teologia ela tem mais bases tomistas do que agostinianas, então nós temos mais bases aristotélicas do que platônicas. Entendem? Pronto, agora mesmo no Concílio Vaticano II, né, tem documentos como a Optavium Tossius, por exemplo, né, que trata da formação presbiteral, que insiste muito, né, na importância de retomar, né, de construir as bases filosóficas sob Santo Tomás. E aí, uma teologia construída sobre bases tomistas, ela também está construída sobre bases aristotélicas, porque a base tomista é aristotélica. Então, a gente pode dizer que em grande parte a teologia ela é aristotélico-tomista. Em grande parte, a teologia católica ela é a sua base bíblica, obviamente, né? Revelação cristã, bíblica e tal. E a base filosófica dela é aristotélico-tomista. Isso é a doutrina católica. É melhor ser protestante, tem muita filosofia na Igreja Católica. Pois é. Compreende, gente? Eu digo que é melhor ser leigo. É melhor ser leigo do que ser filósofo. É verdade, é muita coisa, né? Então vejam que, enfim, né, o Aristóteles é um grande, gente. Aristóteles é um gigante, né? E Santo Tomás fez ele ser maior do que o que já era, viu? Bom, aí na próxima aula, né, a gente vai falar mais sobre isso, viu, Marli? Diga aí. Certo, tá bom. Não, tá bem. Bom, Eu estava aqui animada. André dizendo que todo mundo tinha que passar para ser protestante. Aí ele ia ver o que ia estudar. Eu já fui e eu digo, não vale a pena não, é melhor ser católico ou filósofo mesmo. Ele vira filósofo no instante.
É verdade, É. é verdade. No instante ele volta atrás. Então é isso, né? Então eu espero que, né, tenha ficado tudo claro o que nós falamos, né? Isso foi apenas um preâmbulo, né, das coisas que nós vamos falar mais aí, não é? Então acho que deve ter ficado claro. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Josiane, Sayonara, irmão Jackson, João Diego, Graça, Everaldo, Felipe, Jéssica, Fabiana. Tá tudo claro para todo mundo. Eu estou aqui tentando acompanhar. Eu vou usar as palavras da colega, eu vou tentar acompanhar também, porque teve muita coisa assim. História nunca foi meu forte. E aí, depois dessa embaralhada toda, Jesus. Mas tá valendo, viu? Tá valendo. A gente vai desconstruir e construir algo mais sólido. Rapaz, vamos lá, vai dar certo. Diz, Josiane. Professor, estou um pouquinho louca. Eu podia explicar um pouquinho a aula para 10 horas. Tem tanta coisa para falar, né? Mas Rapaz, é verdade, 2 horas está sendo pouco. eu gostei de ser emendado, viu? É verdade. Hoje também, como a gente comentou um pouco a prova, né? Acabou que começou meia hora depois. Mas na próxima semana vão ser 2 horas só sobre escolástica aí. A gente vai dar uma aprofundada boa. Hoje foi só um preâmbulo mesmo, né, só pra gente introduzir o tema. Tá certo, gente? Bom, então é isso, viu? Então na próxima semana a gente continua, né? Vocês fiquem em paz. Que Santo Tomás, né? Interceda por nós, né? E nos inspire, né? Amém, gente? Então tá bom. Amém. Uma semana abençoada a todos. Amém, né? Que Ele permaneça conosco, né? Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tá bom, gente? Até semana que vem, viu? Tchau, tchau. Amém.